Eu não deixo nem mais R$1 no Tesouro Selic. E aí, será que não faz mais sentido deixar dinheiro no Tesouro Selic? Por que eu tomei essa decisão? É justamente isso que eu pretendo te mostrar nesse vídeo. Fala, seus ricos! Bom, e se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E antes de eu dar sequência no conteúdo do vídeo, já deixa aquele gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e ative as notificações. E se você ainda não me conhece, não sabe se o conteúdo vai ser bom, espera até eu acrescentar alguma coisa na sua vida e aí sim você deixa o seu gostei nesse vídeo. É bem simples, é só vir aqui embaixo, clicar no like e tá tudo certo. E esse vídeo vai ser dividido em 3 partes, digamos assim. Primeiro eu vou explicar o que é e como funciona o Tesouro Selic, porque ele seria considerado um dos investimentos ou o investimento nesse caso mais seguro do Brasil, vários pontos sobre isso, alguns deles eu já falei aqui em outros vídeos, outros não. Se você já conhece o Tesouro Selic, já sabe como funciona, absolutamente tudo sobre ele, pode pular para a próxima parte do vídeo, vai estar aqui embaixo dividido as partes, mas vão ter informações interessantes para você também. Na segunda parte do vídeo eu vou explicar por que eu tinha dinheiro no Tesouro Selic, né, investido nele, e por que hoje eu não tenho mais, e eu vou mostrar outras opções que são melhores, inclusive onde eu estou atualmente deixando a parte que ficava no Tesouro Selic. Então, primeiramente, né, o que é e como funciona o Tesouro Selic? Basicamente, o Tesouro Selic é um dos títulos do Tesouro Direto. O Tesouro Direto é uma categoria de investimentos de títulos de dívida emitidos pelo próprio governo. Ele foi desenvolvido em parceria com a B3, que é a nossa bolsa de valores, para que fosse possível pessoas físicas, como eu, por exemplo, ou como você, investir em títulos públicos federais, nesse caso financiando a dívida do país. Dentro do Tesouro Direto você tem vários títulos e o investimento mínimo costuma ser a partir de R$30. No caso do Tesouro Selic, o investimento mínimo é de mais ou menos uns R$130. E como que funciona o investimento no Tesouro Selic? Basicamente, o Tesouro Selic segue a taxa Selic, como o próprio nome já sugere. Então ele rende Selic mais uma pequena taxa pré-fixada. E o Tesouro Selic, por muito tempo e até hoje, é defendido como um dos melhores investimentos para reserva de emergência, para aquele dinheiro que você pode precisar em algum momento, ou então para um dinheiro que você não sabe quando irá precisar. E o motivo disso é porque nos investimentos de renda fixa você costuma ter alguns riscos. O primeiro é o risco de liquidez. Qual seria o risco de liquidez? Seria o risco de você fazer um investimento, vamos imaginar que você investiu em um CDB que tem resgate em 1 ano. E o risco de liquidez seria você não conseguir resgatar o seu dinheiro antes. Nesse caso, imagina que você investiu num CDB para o prazo de 1 ano, com um banco ali, e aí você por algum motivo precisa desse dinheiro de volta, né? Não dá para você resgatar. E se você entrar em contato com a instituição emissora, ela pode até recomprar o título de você, só que com um deságio, né? Vamos imaginar que você investiu lá R$50 mil, teve de rendimento R$5 mil durante um certo tempo, e aí você quer resgatar o título antes. A instituição simplesmente vai virar para você e falar, então eu te pago 50 mil. Aí você, não, mas teve 5 mil de juros. A instituição vai falar que você quer o dinheiro agora, e essas são as condições. Então geralmente você perde dinheiro. Esse seria o risco de liquidez, você não poder resgatar o dinheiro antes. Além do risco de liquidez, você tem o risco de mercado, que seria um risco de perda financeira por conta de uma oscilação de mercado. Nesse caso, nos títulos do Tesouro Direto, você tem o efeito de marcação a mercado nos títulos. Eu já expliquei isso em outros vídeos, vou estar deixando aqui em cima um card, e esse vídeo vai estar aqui embaixo na descrição também, mas basicamente a marcação a mercado é algo que acontece quando as taxas dos títulos sobem ou descem, e isso gera perdas ou ganhos para você que investe em títulos públicos, né, nos títulos do Tesouro Direto. Então o Tesouro Selic corre esse risco? Não, praticamente não, podemos dizer assim, porque esse efeito de marcação a mercado só acontece porque os títulos têm um componente fixo, e por mais que o Tesouro Selic até tenha um componente fixo, que é bem pequeno, como você pode ver aí, como ele é bem pequeno, você praticamente não sente esses efeitos de marcação a mercado, nem para ganhos e nem para perdas. Então, por conta disso, você não tem o risco de mercado. Mas e o risco de liquidez? Nesse caso, você também não tem o risco de liquidez no Tesouro Selic, porque existe uma garantia de recompra do seu título pelo próprio Tesouro Direto em qualquer momento. Na prática, se você faz uma solicitação de resgate do título, seja o Tesouro Selic, pré-fixado, IPCA, se você fizer essa solicitação até às 13 horas de um dia útil, como por exemplo de segunda a sexta, você consegue ter o dinheiro disponível na sua conta no mesmo dia. Se você faz a solicitação após as 13 horas, você só tem o dinheiro de volta no próximo dia útil, que seria em D+1. Então você não tem nem o risco de liquidez, nem o risco de mercado. E um outro risco seria um risco de quebra da instituição. Nesse caso, quando você investe, por exemplo, em um CDB, vamos imaginar que investiu no CDB da BRK Financeira, que foi uma instituição que teve problemas recentemente, eu até mostrei como acionar o FGC, e se você investiu no CDB da BRK Financeira e ela foi liquidada
anulada judicialmente, você simplesmente não recebe aquele dinheiro, precisa acionar o FGC e até isso tem um certo trâmite aí, né? Demora um certo tempo para você receber o seu dinheiro de fato. E até você receber existe um prazo que você não tem correção nenhuma de dinheiro, né? Não existe juros nesse período. E esse risco de quebra da instituição pode acontecer com bancos. Ah, não, mas eu investi em um banco muito seguro, né? Um Itaú da vida. Tudo bem, o Itaú provavelmente não vai quebrar, um banco hiper lucrativo, só que nessa questão, mesmo assim, existe um risco, por mais que seja um risco muito pequeno. Tem pessoas que investem em CDBs para prazos de 5 anos e muita coisa pode acontecer em 5 anos. Uma crise devastadora pode vir em 5 anos. Então, em um cenário caótico como esse, nenhum banco está imune. E nesse caso, a única instituição, podemos dizer assim, que estaria imune a esse risco de não ter dinheiro, digamos assim, de quebrar, seria o próprio governo, que detém a máquina de criar dinheiro. Então ele poderia, no pior cenário, criar dinheiro e te pagar caso fosse necessário. Então por isso o Tesouro Selic não tem também o risco de quebra da instituição e por ter praticamente a ausência desses 3 riscos, você tem ele como o título mais seguro do nosso país. Marco, então por que não faz mais sentido investir no Tesouro Selic? E não é que não faz sentido. Dependendo de quem estamos falando, faz sentido. Imagina uma pessoa que saiu da poupança agora, não sabe nada sobre investimentos, nunca nem ouviu falar de CDB, vê um CDB, por exemplo, não sabe se perde dinheiro, se tem como perder dinheiro, né? Não tem como, já te avisando, mas a pessoa não sabe absolutamente nada. O que ela sabe de bolsa de valores é que um primo ou tio distante perdeu dinheiro, perdeu uma casa, perdeu um carro com bolsa de valores, e não é assim que funciona, né? Essa é a verdade. Mas uma pessoa com esse nível de entendimento, ou seja, zero entendimento sobre investimentos, talvez seria o melhor investimento para ele o Tesouro Selic, porque ele sai de um investimento de banco e vai para um investimento do governo, que é muito mais seguro. Então, para essa pessoa seria extremamente recomendado. E o motivo que me fez investir no Tesouro Selic era porque eu deixava minha reserva de emergência no Tesouro Selic, até descobrir CDBs que estavam rendendo mais de boas instituições, que foi mais ou menos um ano e pouco atrás que eu descobri alguns CDBs bem interessantes. Só que como eu tinha investido há pouco tempo no Tesouro Selic, né, como você tem uma tabela de imposto de renda que começa numa alíquota maior e vai diminuindo conforme o tempo passa, não fazia sentido eu resgatar em um determinado momento para colocar nesse CDB, porque eu pagaria mais imposto e esse imposto não iria ser revertido nessa rentabilidade. Ou se fosse, seria praticamente a mesma coisa, ficaria quase no 0 a 0. Eu optei por esperar mais tempo para a alíquota diminuir. E aí a alíquota de imposto diminuiu, né? Depois de 6 meses foi para 20%, depois de um ano ela vai para 17,5%. Então, conforme o tempo passa, você paga menos imposto. E aí compensa cada vez mais fazer essa troca de um Tesouro Selic para um CDB com rentabilidade maior ou outro investimento com rentabilidade maior, seja ele qualquer investimento. Então eu acabei optando por fazer essa troca simplesmente porque existem investimentos igualmente seguros, de certa forma, de boas instituições, com liquidez diária, então é possível você resgatar a qualquer momento. E em alguns investimentos, a liquidez é até mais rápida do que no Tesouro Selic, porque se você resgata após as 13 horas no Tesouro Selic, você só consegue ter o dinheiro de volta no próximo dia útil. Se isso é uma sexta-feira, você só consegue ter o dinheiro de volta na segunda-feira. Agora imagine que você deixou lá, por exemplo, no Tesouro Selic, a sua reserva de emergência. E aí numa sexta-feira, 2 horas da tarde, você precisa de 3 mil reais da sua reserva. Você não tem esse dinheiro na conta corrente, você não tem outro recurso, você não tem um cartão de crédito com um limite de 3 mil reais. O que você vai fazer? Você provavelmente vai dar um jeito ou pega com alguém. Se não tiver esse recurso, você vai ter que pegar emprestado, seja com alguém ou com o banco. E se você pegar com o banco, você vai pagar juros por isso. Então, ter a reserva de emergência em algo que não te dá a possibilidade de resgatar em qualquer momento pode ser um risco. Por isso que eu sempre recomendava para quem deixava a reserva de emergência no Tesouro Selic, ter uma certa parte ali da reserva, talvez 10%, 20%, 30%, depende do valor da reserva, em uma conta corrente. Só que às vezes a conta corrente não tem rendimento nenhum. Se você usa a conta do Nubank, ele rende 100% do CDI. Só que outras contas, dependendo, não tem rentabilidade. Então você abre mão de rentabilidade. Então simplesmente não faz sentido deixar a reserva em algo que você tem que colocar o dinheiro em outro lugar, simplesmente para ter uma liquidez imediata. Então por esse e outros fatores eu acabei optando por tirar o meu dinheiro, né, minha reserva de emergência, minha reserva de oportunidade, né, para fazer aplicações, para fazer investimentos do Tesouro Selic. E citando agora alguns investimentos mais interessantes, você tem dentro do Banco Inter um CDB de 100% do CDI. E entre as duas rentabilidades, né, muitas pessoas se questionam qual rende mais, e na prática renderia praticamente a mesma coisa. Qualquer investimento de 100% do CDI, que seja um CDB, por exemplo, onde tem a alíquota de imposto de renda da mesma forma que no Tesouro Selic, renderia praticamente a mesma coisa do que o Tesouro Selic. Só que a diferença é que no Banco Inter você tem um ponto que é um diferencial, que é a possibilidade de resgatar o dinheiro em qualquer
qualquer dia, inclusive finais de semana e feriados. Então se for uma sexta-feira, 10 horas da noite, se for um sábado, 2 horas da manhã, se for um domingo ou um feriado, você consegue resgatar o seu dinheiro desse CDB e utilizá-lo. Então isso realmente cumpre os critérios para uma reserva de emergência e com a proteção do FGC caso seja necessário, o que eu acredito que é improvável, já que é um banco com boa saúde financeira. Além de que no Tesouro Selic você tem um investimento mínimo de mais ou menos R$ 129, R$ 130, enquanto que no Banco Inter o investimento mínimo é de apenas R$1. E tem também outros CDBs que eu já falei com bastante frequência aqui no canal, né, de 3 instituições, que é o Banco Sofisa Direto, o Banco da Ecoval e o Banco BMG, que paga 110% do CDI, que nesse caso seria mais ou menos 10% a mais de rendimento. E é nesse investimento que eu deixo boa parte do meu dinheiro de reserva de emergência, deixo também uma parte em LCIs ou LCAs com carência de 90 dias. Mas falando primeiro desse CDB de 110% do CDI, no Banco Sofisa ele tem investimento mínimo de apenas R$1, então é mais acessível do que o Tesouro Selic. No Banco BMG de R$50, então ainda é mais acessível. E no Banco da Ecoval é de R$1.000. É o que é menos acessível aqui, mas rende 110% do CDI e pode ser resgatado em qualquer momento também. E como eu falei, uma parte da minha reserva de emergência eu deixo em uma LCI ou LCA com carência de 90 dias. Geralmente tem rentabilidade de 90% do CDI e de 95% do CDI. Só que nesse caso eu encontrei no Banco ABC uma LCA de 93% do CDI com carência de 90 dias. Após isso você tem liquidez diária. Basicamente esse investimento que tem essa característica, durante esse período de carência você não consegue tirar o dinheiro, o que é um risco se você colocar toda a sua reserva de emergência de uma vez, mas o que eu sugiro que você, caso vá fazer isso, faça é simplesmente mandar pelo menos uma parte da reserva primeiro, metade da reserva, espera passar o prazo de carência, depois você tem liquidez diária nesse dinheiro, ele fica igual como se fosse um CDB de liquidez diária, e aí depois você manda a outra metade da reserva de emergência. Seria a forma de você ter a sua reserva rendendo mais, já que LCIs e LCA são isentas de imposto de renda e acabam sendo inclusive melhor do que o CDB de 110% do CDI, dependendo da rentabilidade. E aí tem vários outros motivos para não deixar o dinheiro no Tesouro Selic, né? Fora a questão da liquidez, se você não for deixar a reserva de emergência, tem pessoas que deixam como um investimento. E particularmente eu não acho que faça tanto sentido, porque existem opções mais rentáveis e nesse caso você consegue um rendimento maior, e por mais que um rendimento maior se traduza para o pequeno investidor em um aumento de rendimento financeiro pequeno, na prática, se você projeta isso para o longo prazo, acaba dando um retorno muito interessante. Inclusive o último vídeo que eu fiz no canal foi um vídeo sobre ativos reais, que é basicamente um investimento coletivo, onde pessoas se reúnem para fazer investimentos. Você consegue investir com pequenos valores, nesse caso de R$500, e eu dei como exemplo a plataforma da Inco Investimentos, que eu inclusive estou usando, né? Como você pode ver aí, eu fiz uma aplicação e uma captação no valor de R$500, é uma captação bullet com resgate só no final, na verdade o dinheiro cai na conta só no final, já com pagamento de juros, e nesse caso com uma promessa de rendimento de 20,29% no ano, só que ela tem validade em 6 meses, então é um prazo curto. Eu opto sempre por investir em renda fixa para prazos mais curtos, e quando eu tenho a oportunidade de fazer um bom investimento em uma rentabilidade maior, geralmente eu faço esse investimento, porque eu já tenho uma reserva de emergência, já tenho outros investimentos, já tenho uma certa segurança, digamos assim, tenho uma certa diversificação, então para mim faz sentido fazer esse tipo de investimento. Claro que vale dizer aqui que a Inco Investimentos não tem a segurança do FGC, mas na prática o que faz sentido você investir é no que você conhece, no que você confia de fato, e sempre diversificar, porque diversificar é a melhor forma de você proteger o seu patrimônio e se expor a mais ativos que possam se valorizar. E basicamente, como existem opções bem melhores do que o Tesouro Selic, eu não deixo atualmente nenhum real no Tesouro Selic. Mas novamente, eu não descarto a recomendação para quem está saindo da poupança, para quem está começando a investir, que não tem entendimento nenhum sobre investimento. Afinal, é muito melhor você fazer um investimento de baixa rentabilidade seguro do que um investimento de alta rentabilidade que você desconhece os riscos. E para você que quer investir e ter maiores rentabilidades, aqui embaixo na descrição do vídeo tem alguns links com códigos de indicação, e com eles você pode inclusive ganhar alguns bônus em dinheiro. Nesse caso, no Banco Sofisa Direto, você pode receber um bônus de R$50 cumprindo algumas regras que estão descritas aqui embaixo. No Banco da Ecoval, eles te dão um bônus de R$100 caso você cumpra algumas regras, e na Inco Investimentos você recebe 1% de bônus sobre o valor investido, sem limite de valor investido. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações, e até o próximo vídeo.